Sexo, Sangue e Crime é um resumo do clipe da Luísa Sonza, que por sinal trouxe horror. A arte deveria ser feita para nos elevar, trazer esperança em meio ao caos, calmaria durante as tempestades da vida, significado em meio ao mundo complexo. Mas quando Deus é retirado, ao invés de arte, temos um filme de terror. E aí, resta uma arte que tem a função única de nos atormentar ainda mais. E é exatamente isto que a nova música da Luísa Sonza traz: agonia, perturbação. Basta ler os comentários das pessoas, dos próprios fãs. Um deles disse assim: é agressivo, perturbador. Outra pessoa afirmou: agonia, o cérebro entende como sangue. E é óbvio, porque era isso mesmo que eles queriam que as pessoas sentissem. Não precisa ser um gênio para ver uma coisa dessa. Eu quero mostrar no vídeo de hoje que quando você retira Deus, tudo desmorona. Quero mostrar que Deus não é Senhor apenas do domingo. Ele não é Senhor apenas da salvação. Ele deve ser o Senhor do trabalho, da família, da música, de todas as coisas. Do contrário, estaremos sempre em desespero. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Nesse novo clipe, o nome acho que é Campo de Morango, a Luísa Sonza fala sobre sexo, como sempre, sobre perversão sexual banhada a morango, que obviamente, como disse um fã, o cérebro entende como sangue. A pergunta é: por que unir isso, não é, sexo a sangue? A letra da música fala explicitamente sobre relação sexual e começa com malvadona, safada, quer crime. Música é sobre sexo, a música é sobre sexo, que associa a uma vontade por crime, ela quer crime. E a estética para representar tudo isso é uma mulher na cama insinuando-se sexualmente banhada a morango, que remete a sangue. O que a moça aí, a Luísa Sonza, está querendo dizer? Que ela sente prazer em meio a um sexo violento, criminoso? Uma outra possibilidade, ter prazer no aborto? Sim, pois sexo, sangue e feminista remete-nos a aborto. Outra figura que vem imediatamente à mente é sexo enquanto está menstruada. Foi exatamente isto que veio à mente de muita gente ao ver a imagem. Basta ler os comentários. No Antigo Testamento, proibia-se o sexo durante o período menstrual. Ora, um motivo óbvio, né? Negócio nojento. Então, a ideia do clipe seria dar um passo a mais em toda a luta da mulher vadia, não satisfeita apenas em defender sexo com pessoas do mesmo sexo, sexo com várias pessoas, agora também sexo menstruada, violento. Mas, no fim do clipe, a artista surge numa cama banhada a morango. Ela parece estar acordada e está assustada com tudo aquilo. O que a Luísa Sonza diz sobre esse clipe é que este clipe, essa música, é apenas a primeira de um álbum com 26 músicas. Então, o que ela estaria mesmo querendo dizer? Será que é o oposto do que o clipe parece mostrar? Que sexo violento é um pesadelo? Não sei, talvez ela até surja com novos episódios, quem sabe até mostrando isso. Agora, talvez a ideia seja apenas esta mesmo. Não tem ideia nenhuma, além da ideia de chamar a atenção através daquilo que é chocante, horrível, feio. Há duas maneiras de chamar a atenção das pessoas: produzindo algo muito belo, muito elevado, ou então produzindo algo muito baixo, muito feio. A questão é que produzir algo belo, elevado como o Sebastian Bach fez, demanda uma vida inteira de trabalho, de técnica. É necessário evoluir a si mesmo para que você produza algo muito evoluído. É difícil chamar a atenção através de uma grande construção. É mais fácil chamar a atenção através da destruição. É o caso, por exemplo, de homens que se tornaram assassinos em série ou então cometeram crimes assombrosos para chamar a atenção das pessoas. Não conseguindo chamar a atenção por meio de seus feitos, eles o fizeram por meio de seus defeitos. E por quê? Como que nós chegamos ao nível em que se celebra o que é horrível? Porque isso é horrível, é a celebração da desgraça. Por quê? Porque o homem abandonou a Deus. Sim, abandonar a Deus não implica apenas no resultado de ir para o inferno, mas também de fazer deste mundo um inferno. A nossa teologia, as nossas crenças influenciam tudo em nossas vidas. Eu sei que você pensa que a fé cristã é apenas uma coisa que se faz no domingo, que não tem uma relação com a música, com a arte, com a economia, com a política, mas isto é um engano. Toda essa crença, ela irá produzir resultados na outra vida e nesta vida. Francis Schaeffer, no livro A Morte da Razão, mostrou como que as nossas crenças influenciam tudo, inclusive a arte. Ele defendeu a ideia de que, através de Tomás de Aquino, as coisas naturais, elas foram se separando das coisas celestiais, até chegar
chegarem ao ponto de se tornarem independentes, autônomas. Ou seja, agora você separaria a natureza, a música, a arte de Deus, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, nas escolas. Religião é uma coisa, política, economia, enfim, todas as outras esferas de conhecimento, tudo isso pode existir sem estar debaixo da soberania de Cristo. Você pode passar a juventude toda aprendendo vários conhecimentos que são ali independentes, que nunca conversam entre si e muito menos conversam com Deus. É assim, não é? Tem aqui o pacotinho da geografia, tem aqui o pacotinho da história, cada um conhecimento está tudo separado, eles não conversam entre eles, muito menos com Deus. Porque antigamente todos entendiam que a teologia era a rainha das ciências, que ela deveria ser a base para se enxergar toda a realidade. Schaeffer diz que a natureza acabou engolindo a graça. Termo para se referir às coisas espirituais, né? Graça aqui como as coisas espirituais. Ou seja, essa posição materialista levou o homem a assassinar o divino. Ou seja, essa posição, né, de separar as coisas espirituais das coisas naturais acabou levando ao resultado de que essas coisas naturais acabaram engolindo as coisas espirituais. É o que a gente chega hoje, né? O homem se tornou tão materialista que ele pensa poder viver em todos os setores da sua vida sem ter Deus como regente de toda a sua existência. Um exemplo que o Schaeffer cita é uma pintura do batismo de Jesus pintada por Van Eyck em 1410. Mas o batismo de Jesus, na pintura, ocupa um espaço muito pequeno. O castelo, o rio são bem maiores. Com isso, ele quer dizer que a natureza foi engolindo as coisas espirituais. As coisas espirituais foram perdendo espaço na vida humana. Ora, concordando com Schaeffer ou não, algo é inegável. As nossas crenças, elas influenciam a nossa vida e, inclusive, a nossa arte. Platão disse que não se muda a música sem mudar os costumes da cidade. Com isso, ele queria dizer o seguinte: a arte influencia a moralidade, o comportamento das pessoas. Eu acredito que a arte influencia mesmo o comportamento, mas eu acredito que antes disso, a moral influencia a arte. Tanto que você sempre pergunta a alguém: ei, de onde veio a sua inspiração para compor esta música? A inspiração da Luísa é essa cultura pervertida em que ela está inserida. Primeiro, então, veio o ideal de sexo livre, desapegado dos conceitos cristãos, pregado na revolução sexual, aquela ideia de que a sexualidade não pode ser reprimida. Essa ideia influenciou as expressões culturais. Por conta de uma ideia da década de 60, o sexo livre, as músicas começaram a ter um alto teor pervertido. Então a gente tem aí um ciclo de desgraça. As ideias de sexo livre influenciaram as músicas pervertidas e as músicas pervertidas influenciam a um comportamento pervertido. Ou uma outra maneira de encarar é: essas músicas pervertidas acabam fazendo eco neste coração pervertido, que quer cantar aquilo que está ali dentro do seu coração. De qualquer forma, quando você retira Cristo, o que você tem é horror. Você nota que muitos cristãos acham que Cristo é algo que você faz apenas no domingo, como eu disse lá no começo, que ele não precisa estar presente em toda a nossa vida. Um exemplo, em relação à salvação, Cristo é o Senhor, mas o alfaiate da irmã é o capeta. Ela confessa Cristo direitinho. A confissão dela é assim, é perfeita com os dogmas tradicionais da fé cristã. Mas aí, logo após fazer uma confissão de fé em Cristo completamente correta, piedosa, ela mostra um guarda-roupa completamente mundano, horroroso, é um campo de morango. Cristo é soberano sobre tudo. Quando ele não é, há horror. Onde ele não está, há horror. Retire Cristo da família. Aprenda com homens ímpios que ensinam o oposto do que a Escritura diz, os doutores da educação, e veja o que você encontrará: horror. Olhe para as crianças hoje. Horror! Retire Cristo da alma humana e deixe que os homens que odeiam a Deus e as Escrituras e que receitam caminhos opostos àqueles ordenados pela Bíblia, e você verá o seguinte: crentes que vivem depressivos, ansiosos, à base de drogas psiquiátricas. Retire Cristo do governo e teremos desgraça, pois se não formos governados por Cristo, em todas as áreas da nossa vida, seremos oprimidos por tiranos. A arte, ela serve para explicar, dar esperança e sentido à vida. Mas tudo isso só pode estar presente se Deus existir. O filósofo Albert Camus dizia que Deus não existia, que o mundo seria sem propósito, portanto, absurdo, como ele costumava dizer. Ora, se a arte serve para trazer propósito, mas não há propósito na vida, haveria então arte sem Deus, que é aquele que confere propósito a tudo? Albert Camus diria que sim. A cada dia nós estamos vendo que não. Sem Deus, tudo desmorona. Jesus é Senhor do sábado,
do domingo, da segunda, de todos os dias das nossas vidas, de todas as áreas da nossa existência. Se você não for guiado por Cristo na sua vida, você será dirigido por algum tirano. E o resultado será horror, angústia, perversão e falta de esperança.